Bem, nesse vídeo específico, nós vamos falar sobre a maratona do ministro Gilmar Mendes nos veículos de comunicação, porque não é normal, gente, já falei isso, não é normal o ministro sair dando entrevista a rodo. Por exemplo, ele deu 8 entrevistas recentemente. Entre os dias 22 e 24 de abril, ele esteve em 7 veículos de comunicação. Isso em 3 dias. Vou falar aqui os jornais que ele teve, onde ele teve. Ele esteve na Jornal da Globo, na TV Record, no Metrópole, na Band, na CNN, no Expresso Portugal, que é uma mídia de Portugal, SBT News. Aí a turma da direita fala assim, cara, cadê a mídia da direita? Tipo Gazeta do Povo, tipo Auri Verde? Não, ele não foi em nenhum veículo de comunicação que tem vínculo com a direita. É o que ele chama, o que a direita chama de, né, o consórcio, né, a mídia do consórcio. Então, essa maratona do Gilmar Mendes, nessas emissoras, vou tentar dizer para vocês o que, que eu entendi. É como se ele fosse cobrar uma fatura, sabe? É, o 8 de janeiro não foi uma coisa isolada, né, que só desgasta o STF. E foi uma coisa que envolveu, né, meia república, inclusive essa grande imprensa. Então, é como se ele fosse lá, nossa, estou tossindo, cobrar fatura para a imprensa. Como se ele dissesse assim: presta atenção, olha, só porque vocês descobriram o nosso balcão de negócios, vocês acham que vocês podem ficar achincalhando o STF? Olha que vocês têm culpa no cartório também. Então, esse vídeo de hoje vai revelar as intenções do Gilmar Mendes nessa maratona através da mídia. Porque nós estamos vivendo uma crise profunda no STF. Vocês estão vendo, né? Tem agora uma cisma aqui. O Moraes trabalhou para não deixar o Messias passar para o Senado, né, pela sabatina e tal. Aprovou a dosimetria. Então, é, esse vídeo é exclusivo para os membros da Comissão Cidadã de Inquérito e vocês levem isso aí o mais longe que vocês puderem. De preferência, aos juízes que vão fazer, né, o julgamento da dosimetria desses condenados do 8 de janeiro. Porque não são os juízes da primeira turma, são outros juízes que vão fazer. Isso provavelmente deve cair na segunda turma. Agora, esse material, ele é bombástico e ele pode mudar todo o rumo da história, não só dos presos políticos, como do Brasil como um todo, tá certo? Então, esse é o vídeo 960 da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito, criada para chegar à verdade e pacificar a nação brasileira. Eu sou João Paulo Guimarães, falando direto de São João do Rei, capital brasileira da liberdade. Aqui é Minas, e Minas é um estado de espírito, deixando a nossa chave Pix, jpnoticias@gmail.com. É aí que a gente recebe, né, esse dízimo para manter essa comissão. E esse material que a gente está fazendo é feito em parceria com vários membros que estão esparramados pelo Brasil inteiro. A Comissão Cidadã de Inquérito não é uma pessoa sozinha, são várias pessoas, inclusive contribuindo com valores significativos, né, daquilo que eles podem com Pix para poder manter essa comissão. Porque a nossa proposta aqui é investigar. E olha, vou dizer uma coisa para vocês. O que vocês vão ver agora é que o Brasil e o brasileiro foram vítimas de uma desordem informacional. E isso tem o papel da imprensa. E aí, o Gilmar Mendes, ao fazer essa maratona na imprensa, ele está, como se diz assim, fazendo né, uma ameaça indireta, né? Olha assim, vocês têm culpa no cartório. Espera aí, não vem só. Agora vocês querem dar uma de bonzinho, quer passar por bom mocinho, mas na hora do vamos ver, vocês estavam junto com a gente. Mais ou menos isso. Tá entendendo? Então, o que a CCI fez? A Comissão Cidadã de Inquérito fez? Bem,
a imprensa criou uma desordem informacional. O que é uma desordem informacional? Ela pegou os fatos do 8 de janeiro, daquele dia fatídico, né, embaralhou as imagens, embaralhou um fato com outro, entendeu? Para que a população não enxergasse, né, a verdade. E aí, a Comissão Nacional de Inquérito fez uma espécie de decantação. Sabe quando você joga aquele produto químico numa piscina que está toda suja, né, aquela água verde que você não consegue enxergar? E aí você joga aquele produto químico, passa um tempinho, a sujeira vai abaixando, fica lá no fundo do poço, no fundo da piscina. E aí você consegue enxergar a água limpa. O que nós fizemos foi isso. Então, essa desordem informacional a gente vai colocar numa ordem informacional. Que seria o quê? Nós vamos fazer uma recomposição da cena do crime. Ou seja, nós vamos recompor o cenário do crime, para você entender na sequência, entendeu? Nós vamos pegar as imagens e vamos colocar na ordem, para você entender o que aconteceu no 8 de janeiro. E o que a imprensa fez com você para que você não enxergasse isso, tá certo? E isso é a fatura que o Gilmar está cobrando da imprensa. Olha, vocês ficam me atacando aqui, atacando o STF, mas não se esqueçam que vocês têm culpa no cartório. Acompanhem com a gente. No dia, eu estava almoçando, quando recebi um telefonema do governador de Brasília, isso era mais ou menos, acho que 2 horas da tarde, ele disse, olha, pode ficar tranquilo porque está tudo sem problema. E liguei o telefone, meia hora depois me telefona alguém que trabalhava comigo, algum ajudante de ordem, disse, olha, chegou um monte de ônibus aí e as pessoas estão descendo lá para a Praça dos Três Poderes. Eu corri para o Ministério da Justiça. Estava lá Flávio Dino, já me aguardando. 8 de janeiro. Eu quero dizer, presidente Otto Alencar, que o 8 de janeiro foi um dos episódios mais tristes que vivi durante a minha vida. Eu estava na minha casa, voltando do culto dominical, com a minha família, tinha acabado de almoçar, estava indo descansar, quando fui chamado pela minha filha, que me dizia, papai, estão quebrando o seu trabalho. E simplesmente acudi, corri e fui ver o que estava se passando, onde eu vi pessoas invadindo este Congresso Nacional, o Palácio do Planalto e o Supremo Tribunal Federal. Imediatamente convoquei meus advogados, os advogados que trabalham comigo, para ir à Advocacia Geral da União, adotar as medidas necessárias. O que eu fiz? A defesa do patrimônio da União. Fui à Advocacia Geral da União adotar as providências jurídicas que me competiam. E o que pedi? A prisão em flagrante, e não preventiva, das pessoas que estavam onde? Aqui, neste prédio, no Palácio do Planalto, no Supremo Tribunal Federal, e foi o que fiz. Por que fiz? Porque naquele momento, naquela circunstância, existiam diversas pessoas divulgando nas redes sociais um chamado retomada do poder. O fiz por obrigação, por dever de ofício. 39 agências receberam aviso às 19h40 do dia 6 de janeiro da provável invasão dos prédios do Congresso e outros da esplanada dos ministérios. Não tem supermercado, não tem boate, só tem prédio público. Não há um inquérito até hoje sobre a omissão. O café da manhã dos infiltrados, o grupo fake. Então, você viu no depoimento desses, do Múcio e do Messias, que eles estavam almoçando quando eles souberam que estava tendo, né, invasão nos prédios dos três poderes. Agora vamos para o café da manhã dos infiltrados, grupo fake. Esse grupo ele estava se concentrado, eles começaram a se concentrar perto do QG de Brasília. Eles não estavam lá dentro do QG de Brasília, porque ele não se mistura com outro grupo. Eles estavam perto e estavam se reunindo ali para sair e descer para os três poderes. Que eles iam sair de lá por volta de meio-dia, meio-dia e meio. Então, vocês vão ver imagens desse pessoal ainda se reunindo perto do QG. Inclusive, tiveram problemas com a polícia do Exército, que não queria que estacionasse os veículos deles naquela imediação, porque já estava sendo proibido estacionar perto do QG. Acompanhe.
votar conosco. A gente está com a a gente está fazendo por você. Não é de nós. É por você. Não é de nós, não. Prende o trabalhador aqui, ó. Prende o trabalhador. Prende o trabalhador. Prende o trabalhador. E deixa o bandido fora. Bandido mandando você. Prende o trabalhador. Eu vergonha ter jurado, eu acho que o juramento mudou dessa bandeira, só pode. Mudou o juramento dessa bandeira. Brasília, 8/1/2023, 14 horas e 21 minutos. Chegando agora na esplanada dos ministérios, os patriotas. Olha a marcha do povo! A gente vai mostrar agora algumas imagens que ajudam a entender como a Polícia do Distrito Federal atuou naquele 8 de janeiro. São imagens que certamente você já viu várias vezes ao longo desses meses, desde o 8 de janeiro, mas que agora, com essa investigação, elas acabam ficando mais claras para a gente. Primeiro, como os manifestantes tentam quebrar o bloqueio, romper o bloqueio de policiais ali na entrada da esplanada, na chegada da esplanada dos ministérios. Eles estão em grande número e você repara que tem apenas uma simples barreira com alguns policiais usando spray de pimenta para tentar segurar essa multidão. Isso aconteceu por volta das 2h50 da tarde, logo ali no comecinho da esplanada. Sem qualquer dificuldade, a gente vê isso claramente. Com o relatório de hoje, a gente começa a entender por que poucos policiais foram deslocados. Não, aí está. Quando os carros da Polícia Militar do Distrito Federal, que faziam uma barreira para essa multidão, para esses vândalos não acessarem a Praça dos Três Poderes, os carros da PM saem, são desmobilizados daquela barreira e, resultado, toda essa multidão começa a descer em direção à Praça dos Três Poderes e aí a gente percebe os poucos policiais que estão ali e a gente nem sabe se são policiais ou inclusive guardas de segurança do prédio do Supremo Tribunal Federal. Essa câmera está no topo do Supremo Tribunal Federal. A gente não sabe o que acontece, mas de repente eles somem e aí a multidão toma conta de toda a Praça dos Três Poderes, já está invadindo o Palácio do Planalto neste momento e agora depredando o prédio do Supremo Tribunal Federal. Vamos ver um trecho do voto do ministro Alexandre de Moraes em que o magistrado aponta a existência de um movimento maior, que existia uma organização criminosa. Vamos assistir. Ele confessa que veio pedindo uma intervenção militar com um grupo chamado Patriotas que já pedia intervenção militar em São Paulo para lutar pela liberdade. Qual era a liberdade? E nós vamos ver a sequência, derrubar o governo, na cabeça dele, do réu, derrubar o governo democraticamente eleito. E continua aqui dizendo que perto das 13h30 o grupo que liderava, veja, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada, mostrando exatamente que havia uma organização criminosa. Aqui houve essa associação exatamente para tentar o golpe de Estado. A gaguejada de Moraes, ele percebeu o conflito de horários. Por exemplo, a invasão aconteceu às 2h da tarde, às 2h45. Mas os patriotas foram sair do QG só às 3h30 da tarde. Então, ele ficou confuso, ele falou, pô, eu não posso soltar essa, né? Eu tenho que tomar cuidado com isso, porque a gente tem as imagens embaralhadas, que é para confundir o povo, talvez. Agora, se isso vaza e a pessoa faz uma ligação que aconteceu a invasão antes dos patriotas saírem dos prédios, vai ficar uma questão difícil de explicar, não é? Acompanhe. E continua aqui dizendo que perto das 13h30 o grupo que liderava,
veja, perto das 13h30, o grupo que liderava no QG do Exército determinou o início da caminhada. Ela é democrática, é correta, e aí nós estamos para poder fazer a segurança dos senhores na via, uma vez que a via vai ser compartilhada com os veículos. Então a gente pede literalmente que quando descerem aqui pela Avenida do Exército, nós já vamos descer próximo ao meio-fio, na contramão e na esquerda, mais próximo do meio-fio, aqui próximo desse gramado, e não do gramado do lado de lá, para a gente conseguir fazer com que as pessoas que estão circulando em Brasília consigam circular do outro lado. Então vamos fechar da seguinte forma, nós vamos fechar 2 faixas para os senhores, a primeira próxima do meio-fio, mais a segunda, e a terceira é da Polícia Militar, porque a quantidade de veículos é grande e eles vão circular nas outras 3 faixas, tá bom? A gente vai estar em contato com a coordenação do evento, qualquer necessidade que tenha, nós paramos, nós acertamos, é como eu falei e gosto de repetir, estamos aqui para colaborar, ajudar e principalmente fazer a segurança de vocês. No mesmo horário, o grupo fake já estava fazendo o serviço. Repare as horas. Às 15h26, já tinha um infiltrado ali, ó, que eles chamam de grupo fake, né, fazendo o serviço. Olha, esse aí já é às 3h31 da tarde. Agora 32 da tarde. Né, 3h32 da tarde. Que seriam as 15h32 da tarde. E olha que os patriotas estavam começando a preparar para sair do QG. Né? Então, isso tudo aconteceu quando os patriotas ainda estavam no QG. Olha, o relógio foi quebrado às 15h33. Tá vendo? Isso é muito significativo. Isso é muito importante. Olha, 15h39, o pessoal tranquilão lá dentro. Então, só às 17h30, a hora da janta, os patriotas do QG se aproximando da Praça dos Três Poderes, escoltados pela polícia. Às 17h50, hora da janta, o grupo fake avista os patriotas chegando e começa a deixar o prédio. Às 17h55, por aí, o grupo fake se mistura com os patriotas e sai discretamente para não chamar a atenção. Às 18h, a hora da janta, a força policial convida os patriotas para entrar no prédio, porque a caminhada gasta mais ou menos umas 2 horas. Se eles saíram de lá às 3h30, eles chegaram lá por volta de 3, 4, 5h30. Então, perto de 18h, a força policial convida os patriotas para entrar no prédio. Eu vou mostrar para vocês o que está acontecendo aí nessa imagem. Eles primeiro estão entrando pela Câmara e vão subir essa escadaria. É uma escadaria que dá acesso à parte inferior da Câmara, mas logo tem uma outra escada que leva ao Salão Verde. Assim que eles começarem a subir, o vídeo já está andando aí um pouquinho mais, dá para ver, fica um pouco escuro porque os policiais estão com a roupa preta, né?
mas dá para ver que não há nenhuma resistência de policiais militares que estão com roupa especial, alguns até com escudo, e que simplesmente esse último até deixa seguir, faz o gesto com o braço, todos esses manifestantes, os PMs liberando a passagem a vândalos que não tem a menor dificuldade de entrar na Câmara e depredar completamente o patrimônio público. Olha que maldade, né? Olha a desordem informacional. Esse pessoal estava entrando perto de 6 horas da tarde. A turma que quebrou às 3h30 já estavam lá dentro quebrando. As pessoas saíram, entendeu? Foram embora. E os patriotas que chegaram, não sabiam o que estava acontecendo, né? Você viu lá o policial falando lá na hora de sair do QG, né? Nós estamos aqui para garantir a proteção de vocês. Então, os policiais falaram, entram. Uai, a força policial, né? É o Estado está me protegendo, vou entrar. E aí a mulher ainda fala, vândalos entraram assim, pacificamente, para depredar o patrimônio. Como é que eles iam depredar o patrimônio com os guardas mandando eles entrarem? Viu o que é desordem informacional? Agora, continue acompanhando. Terroristas atingem a parte superior do Congresso e invadem a área interna, adentrando pela chapelaria. Um policial faz sinais, dando indicação para que os bolsonaristas sigam em frente. Pediu para entrar. Eu fui e acompanhei ele até a porta, ele falou, deixa eu só me identificar e mostrar que a gente está com vocês. Será que estamos certos? Brasil! Pela liberdade, pelo primeiro passo para começar a fazer justiça nesse país, há tantos perseguidos políticos. Essa grande farsa que cada dia que passa vem mais à tona, os brasileiros tomam ciência, mesmo o presidente Bolsonaro sabendo que esse projeto não vai atingi-lo neste momento, ele pede também o voto não para fazer justiça com grande parte daqueles que ainda estão com suas vidas destruídas por causa desta perseguição, para a gente começar a fazer justiça. Liberdade, voto não. Pela mão da injustiça, mão pesada da injustiça. Então eu repito, o voto é não, nós queremos derrubar o veto, mas queremos prosseguir a caminhada. A próxima etapa é a anistia e depois a revisão do inquérito do 8 de janeiro pela sua barbaridade jurídica e humanitária. O que motivou o senhor a dar uma série de entrevistas nos últimos dias? Qual é o objetivo do senhor? E esse não seria um papel institucional do presidente do Supremo Tribunal Federal? Por que ele não tem se posicionado publicamente? Por que ele não tem defendido a corte neste momento? Não, essa pergunta tem que ser dirigida ao próprio presidente Fachin. E eu estava lendo uma em que se dizia que alguns confiam um pouco no tribunal e outros confiam muito no tribunal. Se nós somarmos positivamente, nós vamos dizer que o grau de confiança no tribunal é maior inclusive do que as pessoas revelam em relação à mídia ou à imprensa. Mas eu entendi que era chegada a hora de esclarecer algumas coisas que não estavam devidamente claras. Toda essa repercussão, o episódio Master e tantos outros que estavam afetando a imagem do tribunal. O caso Master, quando ele é narrado hoje na mídia, dá a impressão de que ele reside aqui na Praça dos Três Poderes. Talvez esteja lá no Supremo Tribunal Federal. Porque houve o contrato do escritório de advocacia da esposa de um ministro. Ou porque um ministro teve um contrato com o Master, ou coisa do tipo. Eu disse, não tentem transferir para a sede aqui da Praça dos Três Poderes esse problema do Master. Tudo não lhe parece uma coisa meio livre de controvérsia, ministro? Eu acho que isso já se faz, Renata. Eu não vejo nenhum problema. Quanto à crise de confiança, era bom que vocês olhassem como está a relação de confiança em relação às várias instituições.
Forças Armadas, como são, em relação à própria imprensa, para ver como que se dá o quadro em termos comparativos. Em relação à avaliação da opinião pública, é importante que a gente distinga, Renato, o que é foto e o que é filme. Requerimento número 143, requer a convocação do senhor Adriano Machado, fotógrafo da Reuters. Bolsonaristas perseguem fotógrafos da Reuters com fake news de que ele estava infiltrado no dia 8 de janeiro. Quem seria o fotógrafo? O fotógrafo é o Adriano Machado, expôs aqui o perfil das redes sociais do rapaz, ele teve inclusive de bloquear as redes sociais dele porque está sendo vítima de ataques aí. Para prestar esclarecimento sobre os fatos ocorridos no dia 8. É de autoria da deputada Paula Belmonte, eu quero sugerir à deputada Paula Belmonte que tire esse requerimento. E nós estamos entendendo, deputada, de que isso aqui é uma censura ao trabalho da imprensa. Jornalista nenhum tem obrigação de vir a uma CPI contar o que ele viu. O jornalista ele tem o segredo de imprensa que ele tem que manter. Portanto, não é correto convocar esse fotógrafo, por isso que eu estou pedindo para Vossa Excelência que retire. Se Vossa Excelência quiser manter, eu vou submeter a votação. Presidente, o jornalista estava num ato que foi gravado pelo GSI, ele gravou, ele será testemunha da nossa, vamos dizer, a verdade que nós queremos. Aqui nós estamos respeitando a imprensa e precisamos que a imprensa continue séria. Eu não retiro esse requerimento e faço questão que esse fotógrafo esteja aqui, até porque, depois do ato que ele gravou, o empurrão, ele ainda checou as imagens com a pessoa que chutou a porta. Então, eu peço aqui a sensibilidade de todos os membros dessa CPI para que a gente faça, sim, o requerimento do seu Adriano, para que ele explique o que ele viu lá naquele momento que o GSI serviu água para todos os membros e tudo. A imprensa também não vive o seu melhor momento. Nós sabemos como as pessoas veem a imprensa. Mas esse é o único instrumento que se tem. As redes sociais tumultuaram os critérios para o próprio julgamento. Cada qual se enfia nessas bolhas. Ministro, só para esclarecer, quando eu falei da matéria da Economist, de fato, no passado, houve matéria na revista favorável, elogiosa ao Supremo. A última que eu me lembro foi na época do julgamento da tentativa de golpe. Essa matéria que eu mencionei, do grande escândalo, é a mais recente e diz respeito ao envolvimento de ministros, ainda que indireto, a gente ainda está por investigar, no caso Master. Tudo o senhor coloca na moldura de uma crise mais generalizada ou o senhor acha que cabe alguma autocrítica, alguma correção de rumo, ministro? Vamos discutir isso. Agora, a autocrítica, como você bem coloca, é autocrítica, é crítica interna, inclusive. Eu mesmo sou defensor daquilo que chamo sempre fuga para frente. É fundamental que isso seja feito. Espero que também a imprensa faça a sua autocrítica. Daniel Vocaro era keynote speaker de vários seminários de várias instituições de imprensa. Agora, ter contato com Vocaro virou algo satânico. Vamos olhar isso de uma forma crítica e madura. É preciso ter adultos na sala. Em relação à avaliação da opinião pública, é importante que a gente distinga, Renato, o que é foto e o que é filme. O pessoal não comemora o dia 8, eu quero comemorar essa data. É quando as coisas vão se tornar claras. Eles vão se tornar claras. Por quê? Nós vamos tirar essa nuvem de suspeição que paira sobre todas as pessoas. A grande maioria das pessoas, não, o Exército tem conta disso, a Aeronáutica, a Marinha, como absolutamente nada disso. Para os militares, a melhor coisa que vai acontecer, por maior que seja o constrangimento, é que os culpados verdadeiros sejam identificados e que sejam punidos. Tem gente que quebrou uma cadeira, tem gente que armou esse movimento, o golpe, como você diz. Se for tudo comprovado, que este pague.
que este pague. Se foi um golpe, quem organizou que pague. Agora, e aqueles que tomaram seus ônibus, estavam lá tirando foto de celular, tem os que entraram quebrando, tem os que ficaram do lado de fora, tem todo tipo. Você não pode condenar uma pessoa, dar a mesma pena quem armou, quem financiou, a uma pessoa que foi lá encher o movimento. Eu acho que na hora que você solta um inocente ou uma pessoa que não teve um envolvimento muito grande, é uma forma de você pacificar. Esse país precisa ser pacificado. Eu estou louco para saber quem foram esses organizadores, para isso aí ter a pena máxima. Eu preciso disso. Imprensa admite conluio com os abusos do STF. Sim, gente, presta atenção nisso. A imprensa admitiu conluio com os abusos do STF. Acredite se quiser. Sim, o maior jornal do país, a Folha de São Paulo. Aliás, repetindo o comportamento que a gente já viu em outros grandes jornais como o Globo, Estadão, Revista Veja, fez uma das maiores confissões dos últimos tempos. Confessou que sabe muito bem que aquilo que o STF tem feito nos últimos anos é ilegal e é errado. E confessou também ter participado como cúmplice disso tudo com um objetivo muito claro, maior, de derrotar o bolsonarismo. A Folha de São Paulo, nesse final de semana, publicou um editorial. Editorial, gente, é a opinião do jornal. E publicou esse editorial sobre a mudança da presidência do STF. Saiu Barroso e entrou Fachin, tendo como vice ninguém mais, ninguém menos do que Alexandre de Moraes. E eis que a Folha diz isto aqui. Sob Fachin, Supremo precisa buscar a autocontenção. Agora olha aqui a linha fina. Concluído o julgamento que condenou Bolsonaro, agora a corte deve abandonar o ativismo, as heterodoxias e os excessos. Como é que é, Folha? Por dedução lógica, aí o que a Folha está dizendo é que antes, para condenar o Bolsonaro, aí valia tudo. Aí valia ativismo, heterodoxias, e eu já vou te explicar o que é isso, e excessos. Ou seja, os fins justificam os meios, né, Folha? Olha aqui a Folha admitindo os abusos. Presta atenção. O enfrentamento que o STF fez nos últimos anos não se deu sem heterodoxias e excessos por parte de magistrados. Espera-se que agora seja trilhado o caminho de volta à normalidade. Segue a Folha. Não há mais motivos para manter medidas que deveriam ser excepcionais. Entre elas estão, em especial, os intermináveis e opacos inquéritos a cargo do ministro Alexandre de Moraes. Neles se acumulam investigações sem objetivo claramente definido, decisões de inclinação censória e arbitrariedades como ordens monocráticas sigilosas. Viram, gente? A Folha claramente aqui admitiu os abusos. O que a gente acabou de ver, gente, foi o maior jornal do país dizendo que quando é contra alguém de quem eu não gosto, contra alguém de quem eu discordo, aí tudo bem agir fora da Constituição, tudo bem agir fora das leis, para prender aquela pessoa, criminalizar sua forma de pensamento. O que a Folha está dizendo é que não existe de fato o Estado democrático de direito no país, porque quando é necessário, a STF age segundo um conjunto de regras para uns e segue outro conjunto de regras para outros. O que eles estão dizendo é que eles não só sabem que o STF praticou ilegalidades, abusos e excessos, mas que com a sua omissão e apoio tácito, eles foram cúmplices disso tudo. O inquérito teve um papel importante. Houve uma certa tolerância a essas excepcionalidades do inquérito. Isso foi um pacto velado entre todo mundo. Bem, a gente aceita as excepcionalidades desse inquérito porque o ambiente é excepcional. Não estou fazendo juízo de valor, estou dizendo o que aconteceu. Com a expectativa de que, com a volta da normalidade, esse inquérito fosse extinto, porque já não carece mais, a defesa da democracia não carece mais de medidas excepcionais. E não foi isso que aconteceu. Então, você usar um instrumento institucional do STF porque se sentiu ofendido, não está de acordo com o que se espera numa democracia. Até então, o STF brigava com a extrema-direita, com o bolsonarismo, então ficava uma briga entre a STF e a extrema-direita, né, até uma espécie de cegueira deliberada para alguns excessos. Agora essa briga não tem mais esse cenário, é uma briga do Centrão com o STF. Por quê? Porque o Centrão acordou e a verdade foi revelada. E agora, nós estamos chegando em período eleitoral, a discussão é: nós vamos deixar que o Senado, que ministros do STF façam com brasileiros o que fizeram no 8 de janeiro? E aí, qual que é o candidato a Senado que vai sustentar essa versão de que houve tentativa de golpe? Com a verdade
aparecendo escancarada. Por isso que nós estamos vivendo, né, esse momento turbulento, em que o governo está no teto da sua governança. Entendeu? Por quê? Porque o PT não tinha maioria no Congresso. Ele contava com uma parte que era a base do Alckmin. O Alckmin tem penetração no Centrão. Então, o Alckmin juntava a sua base com a base do PT para formar a maioria e dar condições do governo Lula, né, fazer a sua travessia. Só que, com a explosão dessas últimas notícias que estão vazando, né, o Centrão começou a se afastar. Por quê? Porque a base do Alckmin, que é a base que sustentava, está percebendo que o castelo de areia caiu. O castelo de cartas caiu. Entendeu? E aí fica impossível, né, administrar uma situação dessa depois que fatos como esse estão sendo revelados nos meios de comunicação. E aí o Gilmar Mendes fala, né, que com as redes sociais fica difícil fazer essa narrativa, sustentar essa narrativa, tipo essa desordem informacional. Por quê? Porque existe aí uma comissão cidadã de inquérito criada por brasileiros sérios, honestos, comprometidos com a verdade, que mergulharam durante quase 1000 vídeos buscando entender esse processo e poder revelar para vocês. Então, o que nós fizemos aqui é a reconstituição da cena do crime, de forma cronológica, para você entender o que de fato aconteceu. E é isso que aconteceu. É bárbaro, é triste, é cruel. Pagar pessoas para ir lá quebrar o prédio, para depois pegar inocentes e culpar, prender os inocentes, acabar com a vida de milhares de famílias para derrubar o Bolsonaro e tirar ele do poder. É o que está se parecendo depois que você viu essas cenas, tá certo? De forma desfragmentada, porque quando a mídia trabalhou essa narrativa, está explicado. Eles faziam isso porque eles queriam tirar o Bolsonaro. Mas o que tem essas pessoas a ver com isso? Pessoas inocentes que estavam chateadas com a forma que o processo eleitoral aconteceu e foram atraídas para essa armadilha. Então, essa é a parte mais triste. E agora a gente quer pacificação. Eu quero ter paz de espírito. Muitos brasileiros querem ter paz de espírito. Essa mentira, essa narrativa, está deixando muitas pessoas sem paz de espírito. E você não vai ter uma pacificação no país enquanto essa verdade não chegar aos olhos e ao coração de todos. As pessoas querem poder dormir em paz. Eu quero poder dormir em paz. Já estão 960 vídeos que a gente faz, né, para levar essa mensagem para o povo brasileiro. Tá bom? Então tá bom. Se você gostou, dê um like, se inscreva no nosso canal, faça parte da CCI, Comissão Cidadã de Inquérito. Como é que eu faço para fazer parte, João? Olha, compartilhando, você já está fazendo. Né? Dando like, você já está fazendo. Comentando, você já está fazendo. Dando um pix aí para a TV Del Rey, né, no JP Notícias, você já está fazendo uma participação com a gente, tá certo? E se você quiser depois entrar em contato, manter mais contato, a gente passa o nosso WhatsApp para você. Mas hoje eu não posso passar, porque a gente está entupido, nossa caixa postal, nossa caixa de mensagem está entupida e a gente já estourou a capacidade de atender todas as demandas de pessoas que procuram a gente. Tá bom? Então tá bom. Fiquem com Deus e que a paz do Espírito Santo proteja e abençoe todos vocês. Até.